do que nunca. E acredito eu, né, Paulo Melo, comemorando aqui essa decisão do Tribunal de Justiça, né? Porque, afinal de contas, é uma decisão da própria justiça reconhecendo que errou na sua condenação. Do próprio órgão acusador. Quem condenou... O pedido é do órgão acusador. Primeiro, deixa eu dar bom dia a você, bom agradecer dia, a sua presença. Obrigado. Você deu um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. Prazer. Pré-candidato trabalha demais, né? Ô, Renata, em primeiro lugar, é o órgão acusador. É o órgão que fazia todas aquelas entrevistas que te acusava da pior coisas do mundo. Né, esse órgão acusador. Por que as provas foram canceladas? Porque eram provas inexistentes. Para você ter uma ideia, o desembargador que usou no seu voto a condenação, ele usa a figura de uma pessoa que nem no meu processo estava. É o famoso copia e cola, copiou do lugar errado. E a gente viu que muitos processos da Operação Lava Jato estavam muito assim, no copia e cola, Copia né? e cola. Perdi 3 anos. Era um momento grande da minha carreira, eu tinha tudo para me candidatar até a vice na época, tinha tido uma votação, tinha sido presidente da Assembleia. Era considerado o príncipe da região dos lagos. Mas eu sempre digo que quando Deus te dá uma oportunidade, você não tem que reclamar pelo caminho que Ele te mandou andar. Ele te fez chegar. Isso é o mais importante, eu estou aqui. Você ficou quanto tempo preso, Paulo? 3 anos. 3 anos? É. Fechado, Caramba, regime né? fechado mesmo. Em regime diferenciado. Qual Isso era? tudo que eu vi. Só tinha 2 horas de banho de sol e mais nada. Que é isso? É. O que você fez esses 3 anos lá Li, dentro? agradeci muito tudo que eu já tinha recebido na vida, pensei na minha família e tudo que eu já tinha feito de bom. Eu tinha plena consciência de que a estrada que eu construí, as coisas que eu fiz para as pessoas não me levavam para um caminho sem volta. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu disse para Deus foi o seguinte: meu irmão, você não pode ter feito eu ter passado tudo na vida, ter me levado a lugares que eu nunca imaginei para agora me deixar movar aqui. Está nas suas mãos, vê lá o que vai fazer comigo. E como é que foi saber, porque de certa maneira o que aconteceu com você tá vendo aqui pela anulação da decisão de justiça, foi injustiça, né? E aí, como é que é ser preso injustamente, suportar, não foi só você, o presidente Lula também passou por uma situação semelhante, aguentou 580 dias de prisão. Como é que tá preso e com convicção de que não é injusta aquela prisão? Como é que é a cabeça? Porque eles não me acusam, olha, não pegaram o laranja, eu não sou acusado de lavagem de dinheiro, não tinha um laranja meu, contra nenhum. Minha mulher não responde a um processo, foi prefeita há 8 anos. Eu pertencia a um grupo político que era do Sérgio, eles me pegaram por isso. Sou muito grato a tudo que ele fez na região. Eu sabia que eu não tinha, mas você não tinha defesa, porque era Jornal Nacional, Fantástico, RJTV, todos os jornais. Era de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Mas lá no próprio lugar que eu estava, Cristiane, as pessoas que me conheciam, os próprios funcionários da repartição, sabiam que eu era, como que eu tratava ele, como que eu me portava como presidente. Entendeu? Não tem ninguém, não tem um telefonema meu, não tem uma gravação de eu conversando com o empresário, não tem um depósito na minha conta, tem as ilações, que eles diziam que eu tinha, de uma tabela que uma pessoa fez, mas não tinha ninguém. Eu nunca telefonei para uma Odebrecht da vida, eu nunca tive uma entrada num prédio da Odebrecht. Eu nunca tive. Eu nunca apresentei uma emenda para o sistema de transporte. Pelo contrário, eu já tirei em 1995, quando teve a renovação do contrato de concessão, a lei autorizava 40 anos, eu diminuí para 20 anos. Agora, eu nunca fui claro. Você acha que quando uma banda, quando uma secretaria de educação, quando a própria igreja da minha cidade, na festa de 8 de setembro, precisava de ônibus, aonde que eu ia para pedir? Nas empresas de ônibus. Claro! Na Associação das Empresas de Ônibus. Agora, Paulo, eu fico imaginando, você depois de ter passado por todo esse sacrifício, a política é um meio cruel, né? Não é fácil entrar para a política, você tem sua vida devassada, né? E a gente vê inúmeros casos ao longo da história de prisões que não foram, no caso aqui, não sou eu falando, mas própria matéria do G1, dizendo que o Tribunal de Justiça recuou
e inocentou você. Apesar disso tudo, 3 anos preso injustamente, sofrendo desconstrução de seus adversários, criticando você, jogando fake news, você ainda quer voltar pra política? Ô, Cristiane, em primeiro lugar, se meus adversários não têm autoridade ética nem moral para me criticar. Nenhum deles. Nenhum deles. Eu nunca fiz o que eles fazem, o que eles estão fazendo. Eu nunca tirei nada do povo, eu só dei para o povo. Então não tem autoridade moral. Segundo, eu tenho muito ainda que pagar para o que a política mundial. A política me tornou alguém. A política me pegou no anonimato da vida. Entendeu? É que pouca gente conhece a sua história, a política né? me pegou Paulo, no patamar. vamos contar a sua história Bom, lá. Eu então, já entrevistei Paulo. Paulo tem uma história interessante. Então eu te pergunto o seguinte, eu falo sempre. Você ficou 3 anos lendo. Agora, esse homem que é inteligente, Entendeu? 3 anos lendo, tem gente que fica vendo filme, tem gente que fica no celular. Nem pode na cadeia ter celular, né? Não, nunca tive, nunca usei. Eu nunca fugi à regra. Tanto que o meu comportamento é excepcional a. Eu nunca tive uma chamada de atenção, nunca tive nada. Eu fui ali cumprir, atender os outros, fazer pro povo. E com uma gratidão muito grande, entendeu? Porque olha só, Cristiano, o que eu penso da vida? Eu tenho 69 anos. Eu tinha 63 anos quando aconteceu comigo. Aí eu fiquei de 63 a 66. Aí eu vou ser uma pessoa revoltada, porque eu passei 3 anos da minha vida nessa tremenda dificuldade, o cerceamento de liberdade. Mas cacete, eu vou esquecer o que Deus me deu os 63 anos para trás? Do que eu ganhei na minha vida? De sair da minha casa, de uma casa paupérrima, com um pai analfabeto, uma mãe analfabeta, trabalhadora doméstica, lavadeira, parteira, meu pai servente de pedreiro e pescador artesanal. Uma família que morava num barraco de pau a pique. Lá em Saquarema. qual bairro? Morei no bairro da Raia, no bairro do Guarani, no bairro onde eu moro onde meus pais foram expulsos. A minha casa é construída exatamente de onde meus pais foram colocados. A terra pra fora. deles foi grilada? Não, ele era meeiro. Ele que plantava e foram colocados para fora. Então, sabe, de tudo isso, você saber o que você fez, eu ajudar meus irmãos, ajudar as pessoas que eu Como é que o Paulo gosto. entra pra política dessa criança pobre, dessa família analfabeta, que ninguém tinha nem noção aí? E ele analfabeto, quase Olha, eu procuro dizer o seguinte, até hoje eu não entendi, eu procuro não entender muito isso, porque eu sempre sei que toda ação tem uma cobrança ou uma reação. Se Deus me cobrar o que ele já fez por mim, eu estou ferrado, tenho que decretar falência. Porque isso não foi nada premeditado, Cristiane. Isso é tudo mentira. Se alguém disser esse garoto foi pro Rio para tentar, tudo mentira, não tem nada. Aconteceu. As coisas simplesmente aconteceram. Eu fui morar nas ruas, eu morei na Marquise da Assembleia, eu morei na Praça 15. Era menino de rua? Menino de rua. Eu fui trabalhar numa agência, comecei a trabalhar... De quantos anos a quantos anos você viveu nas ruas? De 11 aos 15. 4 anos 4 morando anos. nas ruas. Tá. Depois eu fui trabalhar com corretores de publicidade, porque você que é uma mulher da imprensa, sabe? Antigamente não tinha agência de publicidade, eram corretores de publicidade. O que era a coisa mais forte de um jornal? Os classificados, os corretores que vendiam anúncio. Eu era o que levava. E dali fui fazendo amizade, acabei trabalhando numa agência de automóveis, lá na rua São Clemente 195. Meu patrão era Humberto Grangeiro Schmidt. Botafogo. Esquina com a rua Guilhermina Guille, do outro lado era a rua Eduardo Guille. E conheci uma mulher lá. Já contei. Na realidade, eu tenho 2 mulheres fundamentais na minha vida. Uma que Deus levou, e o Deus me deu em troca, a Franciane, que é a minha maior parceira, no momento mais difícil da minha vida, esteve junto comigo. Nós temos os nossos erros, os nossos desacertos, mas é uma grande parceira. E Sheila, que me tirou das ruas, que me levou para aprender a ler e a escrever com 17 anos de idade. Foi nessa época que você aprendeu? Mobral, Escola Tiradentes. Caramba, isso foi nos anos... De 1974. Era Mobral mesmo. Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Minha avó alfabetizou no Mobral também. Movimento Brasileiro de Alfabetização. Os índices de analfabetismo no Brasil naquela época eram mais de 70% da população. E eu tinha vontade muito de aprender a ler, a se escrever. Tinha, porque o que é um analfabeto? O analfabeto é um cego que vê.
Analfabeto não consegue ver. Não sabia nem ver o número do ônibus. Né? Estou olhando aqui a sua placa, aqui tá RCFM. Se eu sou analfabeto, eu estou vendo, mas não sei o que é. E assim, quando chega no ponto de ônibus, não sabe nem para onde vai ser o ônibus, né? Me lembro que minha falecida vozinha, ela ficava com vergonha de avisar os outros que ela não sabia ler o ônibus. Quando fui a primeira vez para um albergue, que eu estava nas ruas, me arrumaram para mim para um albergue João 23 na Praça da Harmonia, o cara ficava, pega um ônibus para a Praça da Harmonia. O ônibus passava o tempo inteiro, mas cadê o ônibus da Praça da Harmonia? Caramba! Entendeu? Então você vê. E foi ela que me levou e foi por causa dela. Ela faleceu muito cedo, também já contei para você. Ela faleceu, eu tinha 23 anos de idade. E foi exatamente a perda dela que me levou a entrar na política por acaso. Eu fui militar em movimentos sociais e acabei um dia entrando no Encontro Nacional de Meninas e Meninos de Rua. A mesa era formada por Marta Suplicy, Rosa Maria Fischer, Cola Grossa, e eu comecei a discutir. E fui convidado a ser deputado. Primeira vez, 1986. Eu já estava no segundo casamento. Quantos anos você tinha ali? Que não deu certo. 1986, eu tinha 24 anos. Não, 27 anos. Cheio de energia, cheio de sonhos. Aí eu entrei na política. Eu me lembro que o Cola Grossa me chamou, era na Cândido Mendes, aí apontou para a Assembleia e falou, conhece ali? Eu falei, conheço, mas não sei o que é. Ele, não sabe? Você vai entrar ali. Eu falei, mas o que é? Aquilo é Assembleia. Aí ele deu volta, mas como você conhece? Eu falei, já dormi ali. Na Marquise, né? Na Marquise da Assembleia, ali mesmo, no Palácio da Dé, na Marquise, já dormi ali. E aí entrei, não consegui ganhar como deputado em 86, governo Moreira Franco. Tive 4 mil votos, quase, mas não consegui entrar. Voltei para Saquarema, me elegi vereador, com 394 votos. Olha! Foi quando eu conheci hoje o meu maior inimigo político, que é o Pérez, em Saquarema. Ajudando a não deixar que o prefeito dele fosse cassado. E depois, ele me ajudou a ser deputado. Olha como eu não minto, eu não escondo nada. Meu primeiro mandato de deputado, ele foi fundamental, ajudou. E eu me tornei deputado, e aí não parei mais. 8, 11, 66, 89, 109, 121, 125 mil votos. Caramba! E com a minha liberdade retirada, sem estar aqui fora, na maior dificuldade, enfrentando o meu inferno, enfrentando todas as minhas agruras, tentando provar que estava tudo equivocado, escrevendo cartas, 804 cartas. 804 cartas escritas pedindo, por favor, dizendo quem era eu tinha autoridade para pedir, porque eu nunca tomei nada de ninguém, e depois 804 cartas agradecendo, e Franciane teve 46 mil votos. Caramba, hein? E se elegeu deputado. Caramba, dá para fazer um livro dessa história. Aí é o que eu digo para você, Cristiane, não dá para ficar se lamentando. E também não dá, você é o tipo do cara que não consegue ficar em casa também, Não dá para ficar se lamentando. Sabe o que é esse privilégio de você poder dizer, como você vai ser o único do Brasil em algumas coisas, até de certas coisas ruins ou boas, aí você sabe que você foi o único do Brasil que conseguiu eleger uma pessoa ligada a você, ninguém mais, só eu, só Franciane. Por quê? Porque quem estava atrás de cá era um ser humano que as pessoas conheciam. Sabia quem era. E o pessoal tá mandando mensagem aqui, tá? Muita mensagem. É o único deputado que fez pela nossa região. Volta logo, Paulo Melo, disse o Dudu Viana. Tá, Renê Fonseca dizendo Paulo Melo é uma máquina de trabalho político. Tá, o Neto Maranhão, pois é, conheceu Pérez... Fez Pérez prefeito por 8 anos e foi apunhalado pelas costas por esse narigudo Não, Pinóquio. mas esse narigudo, antes ele me ajudou a ser deputado. E conta essa história aqui, por que ele apunhalou você? Olha, Primeiro ele te ajuda a ser deputado. Primeiro ele me ajuda a ser deputado. Quando eu ganho a eleição, eu em cima do caminhão perguntei para ele, meu amigo, eu sou um homem que retribui, sou grato. Você fez muito por mim, como eu pago? Ele falou assim, me ajuda a ser prefeito. Eu parti para dentro, ajudei ele a ser prefeito, ele não ganhou a eleição. Meu gabinete serviu a ele, ele foi ser diretor da Fundação Leão 13, no governo Marcelo, por indicação minha. Fiquei com ele o tempo inteiro, veio a outra eleição, ele perdeu a eleição, eu fiquei com ele, estava lá junto com ele. Veio a terceira eleição, ele ganhou a eleição.
com a minha ajuda. Faltava 10 dias para a eleição, ele teve atrás, ia perder a eleição, nós viramos a eleição numa pesquisa qualitativa, trazendo o Belo para cantar isso aquarela. Naquele tempo podia ter show, né, no começo. E o Belo era o Belo, né? E o Belo era o Belo. Mentira que Belo ele nunca era foi Belo Belo. mesmo. Não, nós trouxemos o Belo, o que arrebentou, ganhamos por 390 votos. Caramba! Ele ganhou a eleição. Ele é o único prefeito do Brasil que, antes de tomar posse, oficialmente deu início a uma obra, o asfaltamento de todo um bairro, fez tudo o que tinha que fazer em Saquarema. O plano de governo dele não era assinado por ele, era assinado por mim, porque as pessoas não confiavam nele, então eu tive que assinar como avalista, como propositor, como responsável. Tudo que você imaginar. Fiz antes e fiz depois. Fiz Avenida Saquarema, fiz tudo Saquarema com ele. Sabe, sempre ele do meu lado. Ele não queria, ele fez tudo para minha mulher perder a eleição. Minha mulher só não perdeu a eleição porque eu entendo um pouco de leis. Eu peguei o furo das leis, não deixei o meu adversário ter mais de 50%. Franciane assumiu o primeiro mandato numa decisão judicial do ministro Joaquim Barbosa. E depois Franciane ganhou, deu uma lavada, 15 mil votos de diferença para o Pedro Ricardo, na sua reeleição. Mas foi isso, e ele tentando destruir o governo da minha mulher o tempo inteiro, tentando destruir o governo da minha mulher. Depois disso tudo que você fez por ele. Tanto que ele, todos os que eram inimigos dele, por exemplo, Pitico, todas aquelas pessoas estão hoje com ele, todos que eram inimigos dele, quer dizer, inimigos dele, estão hoje com ele. Aquelas pessoas que eram comigo estão, mas não é isso que me faz. Você quer, deseja que ele seja o melhor, que a mulher dele seja a melhor deputada federal, ela é pré-candidata, que todo mundo que seja eleito por esta região sejam bons. Não pode ter um monte de gente que acha que só basta a carteira de deputado. Eu quero ver quem faz. É isso que é um ponto importante, Quero Paulo. ver quem faz. Paulo, eu acho que a nossa região ela tem que ter uma autoestima maior, né? Eu acho que eu já ouvi uma expressão de um empresário dizendo que nós somos aqui os Emirados Árabes do Brasil, né? Essa região é uma região com muito recurso, com muito royalty e que está faltando realmente uma bancada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para defender os interesses dos municípios da região dos lagos, mas uma bancada que tenha foco, planejamento. Já teve, eu fui sozinho. Diga-se de passagem, tive um tempo com o Alair, tinha até esse foco, mas depois ele quis ser prefeito de Araruama, de Cabo Frio. Por exemplo, não adianta, Renata, a pessoa querer ser deputado para 2 anos depois sair e ser prefeito. Não pode. Eu saí, Fica ruim. 7 mandatos, 28 anos sendo deputado. Nunca quis ser. E vou fazer, Poderia ter sido, facilmente. Muitas vezes. Podia tentar em Araruama, eu tive 20 mil votos em Araruama, apoiei candidato em Araruama. Eu sou o seguinte, não é brincadeira não, esses dias, quando eu passo assim, perto de um pasto, que eu vejo tanto chifre, eu digo assim, puta, fui traído tanto que cabe tudo na minha cabeça. Porque você pega sabe, os caras que teve comigo, que viveram comigo, que trabalharam 30 anos comigo, hoje fazendo discurso contrário, chega a dar, não dá raiva você, mas me dá asco. Eu não consigo entender, e aí eu não tenho raiva da pessoa, eu tenho raiva de mim. Como que eu deixei essas pessoas entrarem na minha vida? Agora, você tocou num ponto importante, deixa eu ver aqui, que tá até, não para comentário. KKK, adoro o jeito da Renata apresentar, acho muito divertido. Parabéns, Renata, Paulo Melo, os deputados até hoje não fizeram 1% do que o Paulo Melo fez por Saquarema e Araruama. Volta, bigode! Agora, eu queria dar uma mudada aqui e te entrevistar um segundo. Entrevista, então, vou deixar você fazer a pergunta. Renata Cristiane, há quanto tempo tu está na região? Eu cheguei na região em 98. 98, final do governo Marcelo Alencar. Exatamente. Me diz a obra de um deputado da região que a senhora conheça. Olha, o Hospital Regional eu conheço. A senhora sabe quem fez? Eu sei que foi o senhor. Muito obrigado. Esse é o problema, entendeu, Renato? É que não tem. Olha, Hospital Regional, 140, ponte, sabe? RJ 102, ligando Praia Seca, Avenida Capri, Gladstone de Oliveira.
Tudo, UPA de Araruama, UPA de Cabo Frio. O regional de Araruama é um dos hospitais mais importantes. UPA de Araruama. O hospital regional é tão importante, Cristiane, que esse equipamento de saúde. O corpo de bombeiro, que eu levei todos os equipamentos novos, recolheu o corpo do meu filho que não estava morto. A UPA, que eu tinha levado para Araruama, conseguiu reativar e ver os sinais de vida, e o hospital regional que eu levei salvou a vida do meu filho. Que história, hein? Cheio de histórias incríveis. Agora, tem algumas também, e aí tem uma pergunta aqui. Pode fazer. Deixa eu ver aqui. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, acho que uma sobrinha dele... Neta, falou coisas absurdas, e seria até bom que ele mesmo esclarecesse o que aconteceu e se é verdade. Bom, eu não queria abordar esse assunto, mas está aqui os internautas querendo saber. Você quer falar sobre isso? Olha, eu não posso falar porque está em segredo de justiça, mas eu quero dizer que eu não tenho nenhuma ligação com ela. Essa garota não frequentava a minha casa. Um dia apareceu lá querendo um abrigo, claro que eu vou dar abrigo para qualquer um. Eu estou aqui na presença de um rapaz que trabalha comigo, que eu conhecia, ela fazia cinema, abandonou porque queria seguir minha carreira. Tem a menor possibilidade, nenhum tipo de veracidade. A própria irmã dela a desmente. Desmentiu, né? E todo mundo que conhece, porque ela não frequentava a minha casa, ela só conta mentira. E ela dá uma data tão pretérita, como que uma pessoa com 6 anos de idade violentada não tem nenhum sinal? Aonde isso? Então, mas eu estou deixando que as autoridades, o trabalho do Ministério Público está sendo exemplar, da própria Justiça está sendo exemplar, que não está ligando, e eu acredito na Justiça, como acreditei estando no inferno, não vou acreditar tendo condições de me defender, mas isso não tem a menor precedente. E tive aqui, mostrei para você aqui algumas fotos, uma pessoa que está se divertindo, mostrando uma casa, dizendo, vem conhecer a minha casa, tem algum trauma. Mas vamos deixar a Justiça resolver. Agora, a que você atribui esse tipo de denúncia? Ganância, cabeça feita, porque a gente sabe... Cabeça feita por quem? Por namorado. Por exemplo, ela dizia que não estava com o namorado, agora tá. Ela já mudou a versão umas 6 vezes. Toda vez que tem alguma coisa, ela vai lá e muda a versão. Mas não quero falar sobre isso. Agora, Paulo, eu imagino que para você, então, que tem essa relação com a família, porque eu vi que outros netos seus defenderam, até, enfim, a mãe dela, me parece, a avó dela, não sei, também entrou na sua defesa. Como é que é para você lidar com esse tipo de acusação quando você coloca sua intenção de voltar para o tabuleiro político? É muita tranquilidade. Eu volto a dizer, Renato, eu nunca fui ofendido. Nisso tudo que aconteceu, eu nunca fui ofendido na rua. As pessoas me conhecem. As pessoas conhecem quem eu sou. Eu tive poder. Você sabe quantas meninas lindas, maravilhosas entraram no meu gabinete para ser estagiária ou para pedir um emprego? Eu atendo na minha casa quantas meninas, quantas mulheres de todas as formas e tipos, de todos os pensamentos, de todas as maturidades, infantilidades, entraram. Não tem uma que vai dizer que um dia eu desrespeitei. Nenhuma. Você acha que isso é intriga da oposição de alguma maneira? Ela se encontra com meus adversários políticos num dia e denuncia no outro, é muito estranho, né? E a ex-prefeita posta uma fotografia com ela posta um vídeo chamando a outra de ídola. Estranho, mas deixa pra lá. Eu tô acostumado, aos meus 40 dias no deserto, os meus 40 dias no inferno, entendeu? Então, enquanto tem um monte de diabos oferecendo um monte de vantagem para que ele se vende, eu tenho Deus do meu lado dizendo assim, fique firme, tá chorando por quê? Então, eu tô sempre agarrado que tudo na vida tem propósito. Por exemplo, todo mundo diz como que eu aguento. Como que você aguenta? Aguenta tantas traições. Eu digo o seguinte, eu penso diferente. Eu acho que a vida é um trem que dá a partida quando você nasce. E no decorrer, nesse grande trilho, que pode ser curto ou pode ser muito longo, uma viagem quase que interminável, vai entrar um monte de gente. Sabe, seus vagões vão ficar cheios, mas de vez em quando você vai olhar, muita gente desceu. Não se preocupa com quem desceu, não. Porque se você se preocupar,
vai perder a oportunidade de pegar os próximos passageiros que estão na próxima estação, que pode ser mais importante do que quem saiu. Ah, é verdade. É uma reflexão. Tá aqui um monte de gente. Com meu avô votava em Paulo Melo, meu pai sempre votou em Paulo Melo. E hoje eu tenho o prazer de estar trabalhando junto com Paulo Melo de perto e eu acompanho o quanto esse cara é humano, falou o Renê Fonseca, tá? Tá aqui a Kátia Gonçalves falando, quem conhece Paulo Melo sabe de sua idoneidade, estamos com você, meu deputado. Aí tá aqui, ó, o Neto Maranhão pergunta, Paulo, quais os erros que a gestão atual de Saquarema está cometendo com esses bilhões de royalties? Bom, é uma questão que a gente, claro, sabe que você hoje é a principal força política adversária dos Pérez em Saquarema. E você sempre foi muito crítico com relação à gestão deles. Inclusive, enfrentou a Lucimar Vidal nas eleições, disputou as eleições contra ela. Queria te ouvir, assim, né? Porque, primeiro, o que você está achando do governo de Lucimar? Renato, Saquarema, eu tive o privilégio, e aí olha só como eu falo, de ter tido 2 momentos grandes em Saquarema que transformou a cidade. E nos 2 momentos sem dinheiro, no talento e no trabalho. O primeiro com Pérez, não tinha dinheiro. Eu era o royalties de petróleo dele. Era eu que corria, era eu que trazia todas as obras, a prefeitura dele não botou dinheiro nenhum. Eu que corria atrás de tudo e nós fizemos uma grande mudança. Começamos com projetos Bairro Novo, trouxemos o Centro Vôlei Brasil Saquarema. Para Saquarema fui eu que trouxe. Foi você que trouxe essa história do vôlei? Claro que fui eu. De praia e chegar em Saquarema? Foi. Sabe para onde que o vôlei vinha? Para Cabo Frio. Olha aí, meu Deus do céu. Era Sabe pra estar em Cabo Frio, tá vendo? Sabe por que não veio para Cabo Frio? Porque você foi lá e Não, convenceu. porque o Alcir Graça esperou 3 horas para ser atendido pelo prefeito. O Alaí? O Araí, não sei, eu estou dizendo o que ele falou. O Alaí tinha essa mania mesmo. 3 horas ele foi embora. E aí eu encontrei ele jantando num restaurante com um empresário de um grande grupo de comunicação, que eu conhecia en passant, e eu me aproximei e falei que eu tinha um lugar maravilhoso. Ele 3 meses também, 4 meses, me deu uma canseira. Um dia eu deixei uma mensagem no telefone dele. Se não fosse para falar comigo, por que me deu o seu número? Aí ele retornou. Aí ele retornou e disse assim, um diretor meu vai lá, o diretor foi e não saiu mais. Eu que levei. Centro Vôlei Brasil Saquarema. Nós fizemos tantas coisas juntos. E veio Franciane depois, que fez uma revolução, construiu o hospital. Hoje Saquarema tem uma maternidade de referência para todo o estado do Rio de Janeiro, construída pela Franciane. Foi a Franciane. Nós temos a maior escola técnica individual. Eu nunca fui secretário disso ou daquilo, mas a maior escola técnica individual, que é a FAETEC de Bacaxá. Os primeiros ônibus escolares de universitário fui eu que dei, era do meu centro social, eu dei para a prefeitura de Saquarema. A primeira ambulância UTI que a prefeitura de Saquarema teve, fui eu que dei. O prefeito era Antônio Pérez Alves. Agora, Pérez, você tá... Opa! Desculpa. Paulo Melo, você tá dizendo que quer uma cadeira de deputado. Porém, você criticou aqui aquele que pega 2 anos e depois se lança candidato. Não. Você disputou a eleição contra os Pérez agora. Mas não era nada, não tinha mandato. Se você se elege deputado... Esquece, não sou candidato a prefeito. Vai fazer que nem Eduardo Paz, que prometeu que não ia largar Esquece. e largou não, Só que né? eu tenho 28 anos de palavra, né? Nego tem promessas de 4, 5 anos. Eu não admito, eu não aceito. Se eu tivesse o poder de criar por decreto, eu proibia. Vou te explicar, é uma coisa muito simples, Renato. Renata Cristiane vai lá em Aperibé. Aí tem uma votação fantástica, como eu tive. Eu tive quase 50% dos votos de Aperibé. Caramba! Eu tive quase 50% dos votos de Bom Jardim. Caramba! Aí eu me elejo deputado. Pois é. Aí venho para Saquarema e essas cidades que me deram 50% da população confiou em mim. É uma frustração. Não, é uma violência, é uma desonestidade, é um calote. Eu não admito isso. Você acha que nesses 30 anos em que eu tive Pérez, que eu tive a minha mulher, e depois eu tive um cara que eu perdi, e que graças a Deus, porque Deus também sabe fazer as coisas certas, graças a Deus que nós perdemos a eleição até para Pérez.
Porque, sabe, eu estava com mau caráter do meu lado, eu perdi a eleição, graças a Deus. Quem era esse mau caráter? Foi o Pitiu que foi candidato. É só aprovar o comportamento dele. Sim. Entendeu? Eu perdi a eleição. Tinha como um filho, perdi a eleição. Mas eu, em nenhum momento, quis ser candidato. Eu não quis ser candidato, eu sou deputado. Você gosta da atividade parlamentar? Cristiano, vou falar uma coisa simples para você que nego tem. Eu tenho um emprego, como todo mundo deveria encarar que tem. Um emprego privilegiado. No Estado, entre os 20 milhões de cariocas e fluminenses, só 70 conseguem esse emprego. Então é um emprego privilegiado. É verdade. Certo? Eu sou um empregado que não importa a condição econômica do Estado, não importa a condição de segurança, meu salário nunca vai atrasar. É verdade. Eu fiz prova E para sem- esse emprego. Sem falar nos benefícios ainda. Totais. Eu fiz prova para esse emprego. Poxa. O mínimo que eu tenho que ter é vergonha na cara e trabalhar, Cristiano. É engraçado porque tem muita gente que busca esse cargo depois que alcança, Não, larga na eu hora, não. né? Entendeu? Tenho orgulho de ser, tenho orgulho de ser deputado e tenho noção, quando você diz assim, porque tanta tranquilidade, eu tenho noção exata, noção absoluta da benevolência de Deus me colocando na única função que eu poderia provar e demonstrar quem eu sou sem ser exigido diplomas e provas de título. Agora, você, quando foi deputado, você também esteve à frente de uma CPI muito emblemática ali na De época. várias. Que foi a da chacina da Candelária? Não, a originária foi a CPI do extermínio de crianças e adolescentes. Que era uma coisa que falava muito diretamente para o seu coração, né? Não, eu tinha prometido. Eu me lembro que quando eu aprovei, eu disse assim, vem ser a voz daqueles que já se calaram há muito tempo e daqueles que jamais falarão. Então, eu fui ser a voz dele. Uma CPI que ganhou o mundo, né? Fui recebido no Vaticano, fui recebido pelo gabinete do primeiro-ministro da Inglaterra, falei na Câmara dos Comuns da Inglaterra, dei palestra em Oxford, falei na Câmara dos Comuns na Universidade Livre de Berlim, falei no Conselho de Ministros da Itália. Uau! Foi esse relatório. Agora, CPI. as pessoas não têm noção, né, Paulo? Porque essa geração nova não lembra. Essa geração, eu falo sempre, quando o nego diz dificuldade, a geração, quem tem 26 anos não lembra a terra que o pai dele pisava em Saquarema. Quem está estudando na FAETEC não sabe que não tinha nenhuma escola técnica na região aqui. Quem está tendo uma criança com todo o conforto no Hospital H. Lagos Nossa Senhora de Nazaré, não sabe que teria que ter ou de parteira, ou correndo o risco num posto de saúde, ou para o Hospital São Silvestre em Araruama. Não tinha como nascer, né? Minha mãe era parteira, Cristiane. É mesmo? Mãe era também. parteira. Mãe e vó. Minha mãe e minha avó eram parteiras. Na minha casa, todos os meus irmãos, para minha decepção, nasceram com a minha mãe, porque a minha decepção é que eu fui o único que não nasci. E nem nasci com a minha avó, nasci com a minha tia. É mesmo? É. Agora, é porque assim, quando você fala que você palestrou em tantos lugares falando sobre o extermínio das crianças, as pessoas não lembram que nos anos 80, nos anos 70, as crianças andavam que nem cachorro, bando de cachorro pela rua, que eram executadas na porta da Candelária, que era muito comum, bandos de crianças, maltrapilhos. A gente fala sobre os Capitães de Areia, um clássico da literatura do Jorge Amado, mas isso era uma rotina no dia a dia. Em Barra Mansa, isso mudou no Brasil, graças a Deus. Em Barra Mansa, a Ilha São João, que era da Guarda Municipal, era de execução de crianças, de malfeitores. Tinha. Eu peguei num momento muito complicado, que foi a chacina da favela do Lixão. Sexto assassinato na favela do Lixão, em Duque de Caxias, e uma menina, Andréia, foi a única sobrevivente, para você ter uma ideia. Eu tinha acabado de presidir a CPI do Propinoduto, e essa Andréia, ela sobreviveu. Fantástico, ela apareceu no Fantástico. A Xuxa prometeu levá-la para os Estados Unidos. Todo mundo dizendo que ela tinha uma bala na cabeça. Ela foi a única sobrevivente com um tiro na cabeça.
eu descobri depois. Ela já é maior de idade, não tem problema. Ela se prostituindo aqui em Cabo Frio. Caramba! Aqui em Cabo Frio. Eu a peguei, a levei para minha casa. Ela ficou na minha casa. Eu dei toda a proteção para ela, até o julgamento. Botei ela dentro do carro, na mala do meu carro, levei ela para o depoimento. E todos os acusados foram condenados. Por causa do depoimento dela, né? Por causa Foi do depoimento dela fundamental, né? sobrevivente. Eram agentes, alguns agentes penitenciários, crime local. Foram 6 crianças mortas. Que era muito comum naquele tempo, os grupos de extermínio, que era uma higiene social que se Totalmente. fazia, né? É o que acontece muito na África, né? E você vê em países onde você tem uma questão religiosa muito forte, uma limpeza étnica, né? Um cara mata por matar. Ser pobre já é criminoso. E depois eu presidi a maior CPI que a Assembleia já teve, que foi a CPI do propinoduto. Eu não me lembro dessa CPI. Do Silveirinha, do propinoduto, que botou Silveirinha, que recuperou. Eu que presidi. Quer dizer, assim, de certa maneira, eu tô vendo também que você, com a sua experiência, com a sua bagagem, se você se elege deputado estadual, a gente vê que você tem um perfil que você vai brigar, de repente, para ser um presidente lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho isso muito difícil, sou sincero para você, por várias nuances que acontecem. Mas eu sei de uma coisa, se o governador quiser alguém que trabalhe, se o governador quiser alguém que não vá achacá-lo, se o governador quiser alguém que não vá fazer extorsão com ele, mas que trabalhe e lute pela região, estou aqui, Paulo César Melo de Sá. Paulo Melo, como é que você vê esse cenário atual do Rio de Janeiro hoje? Essa confusão, o Rio de Janeiro não cansa de surpreender a gente, né? Nós temos um cenário que hoje é um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que virou governador. Por imposição do Supremo Tribunal Federal. Era para ele permanecer 48 horas e fazer a convocação de uma eleição direta ou indireta? Não. Devo dizer para você, artigo 142 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né, trata dessa questão. Era para ele assumir por quê? Porque o que diz na linha sucessória? Presidente, vice-presidente, porque você vem por analogia... Presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. No nosso caso, tem governador, vice-governador, presidente da Assembleia e presidente do Tribunal. Nós não tínhamos presidente da Assembleia, porque o Bacelar foi caçado. Tá bom, assume o presidente. Do mesmo jeito que se Bacelar tivesse no exercício e fosse viajar e não quiser assumir, porque ninguém é obrigado a assumir não, tá, Renata? Isso é um direito. Há uma linha sucessória, mas você pode declinar, eu não quero. Como já aconteceu aí em Brasília. Rodrigo Maia não assumiu para não... Verdade, viajou, inclusive. Viajou. Assumiu o presidente, e o Senado também viajou, assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá, mas quando voltou a ter um presidente, ele tinha que automaticamente sair, que é um processo natural. Ah, mas se ele não quisesse assumir, tá. Se ele não quisesse assumir, ele podia não ter assumido. Aí ficava uma lacuna, né? Porque não tem presidente da Assembleia. Quem vai assumir? O presidente da República, de acordo com o artigo 34 da Constituição Federal, indica o interventor. Ele podia indicar, então, quem iria... Se não tivesse, se o presidente do tribunal não quisesse, declinasse, o presidente da República, baseado no artigo 34 da Constituição Federal, que diz que o presidente não poderá intervir, exceto para garantir a funcionalidade dos poderes, para garantir a funcionalidade do Poder Executivo, ele intervém, bota um interventor, logicamente um cara qualificado, que fica até o final do mandato. Mas que foi uma intervenção do Poder Judiciário. E aí, como é que a gente... Eu acho uma vergonha, porque nós somos espelho para o mundo. E vai estar abrindo jurisprudência para o Brasil todo. Aí vai fazer o quê? Vai tratar como? Diferente. É a mesma jeito que teve a Lava Jato. A Lava Jato aceitaram delação de todo mundo, mas quando citaram o nome de ministro do Supremo, não pode ter. A delação de um vagabundo tinha força de lei, mas quando fala de uma autoridade da República, não pode. A delação, já que você falou todo, que me levou e que fez com que eu perdesse 3 preciosos anos da minha vida, ela começa assim: seu Álvaro Novis diz que quando soube que ele estava sendo investigado, rasgou tudo que ele tinha.
e criou uma tabela. Ele escreveu uma tabela, isso que serviu de base para tudo. O Ministério Público não teve nem a vergonha na cara, o Ministério Público Federal, de um dia pegar essa tabela e somar o que ele dizia que recebeu e o que ele dizia que deu, para saber se sobrava ou não sobrava. Ia ter uma surpresa muito grande. Então valia tudo, qualquer vagabundo podia denunciar. Aí hoje, você depois teve que mudar um monte, teve que cancelar o Lula, mas tem coisa, em compensação, o único que não cancelou até hoje foi de quem? Foi do Sérgio. É verdade. Porque o Sérgio deu o nome de um monte de ministro. Por isso que ele não teve... Paga o preço. Está nos 40 anos no deserto, aqueles 40 anos que Cristo viveu para provar a sua força. Claro que eu não estou comparando a nisso, mas é 40 anos que você não tem a quem procurar, a não ser na sua própria fé. Esse cenário que a gente vê no estado do Rio de Janeiro também foi um cenário que, de certa maneira, foi provocado pelo grupo de Cláudio Castro, né? Um horror. Um horror. Você está certíssimo. Em primeiro lugar, o cara sabia que o processo dele era um processo emblemático. Ele foi eleito para governar o estado do Rio de Janeiro. Por que não terminado o mandato dele? Em segundo, por uma pessoa que eu até tenho gratidão em certas atitudes, mas não posso deixar, por que a vaidade não permite que o cara, sabendo que vai ser cassado, renuncie à presidência da Assembleia, como deveria ter feito? Não teria esse imbróglio. Você estaria regimentalmente, legalmente e constitucionalmente amparado. Mas a tradução mais rápida é o seguinte, para você, prezado. Vamos supor que nós estamos no Rio de Janeiro. Vou para o Rio de Janeiro usar. Aí viajam. Está todo mundo funcionando. Tiago Pampolha, Cláudio Castro, vou botar nem tirar, e o André Ciliano, que era presidente na época. Aí vão para Nova York. Não vai ter, vai assumir o presidente do Tribunal de Justiça. Aí na volta acontece um desastre com o avião. Os três desaparecem. Aí o presidente do Tribunal de Justiça assim, não vou sair daqui que eu já estava aqui. Tem que eleger um novo presidente da Assembleia para ele assumir. Tem que existir. Ou fazer uma eleição. Uma eleição. Simples, é tão simples. Agora, são 3 possibilidades que nós teríamos, então. Quer dizer, uma eleição direta, uma eleição indireta, ou simplesmente a linha sucessória ser respeitada. Mas nenhum a dos eleição 3 direta, criaram uma quarta hipótese. Aí não, a eleição direta é a eleição direta. Porque mesmo para respeitar a linha sucessória, tem que ter uma eleição indireta. O Ruas assume pelo período exclusivo de convocação de uma eleição. Da eleição. Ou direta ou indireta. O que tinha, que é a quarta opção, é que se ninguém quisesse assumir, o presidente da República nomeia um interventor. Porque, na realidade, é uma intervenção branca, atendendo a interesses políticos. Você sabe disso. Bom, mas a gente está vendo aí, tudo sinaliza que o desembargador Ricardo Couto deve permanecer até as eleições. Tudo sinaliza que sim. Até pela própria declaração do ministro Dino, que eu reputo um brilhante jurista, mas de hoje que vai esperar a decisão do TSE no julgamento dos seus agravos internos, para depois da publicação do acórdão dos agravos, sim, ele colocar o projeto em pauta. Então vai levar tempo. O Rio de Janeiro não merece isso. O Acre já teve resolvido. Sabe, se é para intervenção, nós já tivemos gente no Acre que serrava seres humanos. E nem por isso ninguém foi lá. É verdade. Concorda comigo? O deputado da Serra Elétrica. Da Serra Elétrica. Nós já tivemos tantas coisas. Nós já tivemos no Amazonas gente que explorava crianças e adolescentes. Você não pode usar o nome. O crime, se cometido, tem que ser combatido e penalizado quem o cometeu. Não o Estado ser penalizado. Agora, vamos falar uma questão. Como é que você avalia esse cenário, essa disputa? Você está no qual partido? União Brasil. União Brasil. União Brasil é presidido pelo Márcio Canelo, não é isso? No Rio, é. Você está com quem nessa disputa pelo estado do Rio de Janeiro? Nesse momento, eu estou com quem o partido apoiar. O partido também não decidiu, está ligado lá ao Douglas Ruas. Se essa for a tendência até o final, se o Douglas se manter candidato, se mantiver candidato, essa é a tendência. Como é que é a sua relação com o Douglas? Renata, eu me dou bem com todo mundo, Renata, até com meus adversários. Eu não faço. Eu vou dizer o que eu disse lá.
mas você está num partido que são aliados lá de Saquarema dos seus inimigos. Tá. Isso é um jogo de futebol. No patamar, na hierarquia da minha disputa, é seleção. Então, na seleção, nem todo jogador joga com amigos. Você joga com amigos. É verdade. Todo jogador joga com amigo. Você joga pela seleção, você não joga pelo time. Eu estou jogando pelo estado do Rio de Janeiro. Entendi. E sua relação com o Eduardo Paes? Pô, ótimo. Eu quando... Vocês eram do mesmo grupo político lá, eu fui o escalado para não deixar o MDB fazer nenhuma covardia com o Eduardo Paes. Você tinha que perguntar para o Eduardo Paes qual é a relação dele comigo. Porque eu não tenho nenhum problema com ninguém. Tem nenhum problema com ninguém. Se ele eventualmente se eleger governador e você deputado, como é que seria a relação? Ele vai ser o técnico da seleção do estado. Acabei de responder, eu vou jogar. Você se alinha à base dele imediatamente? Eu jogo. Não te digo me alinhar à base dele. Eu não preciso amar o técnico para jogar bem pelo time, pela seleção. Vou jogar. De novo a questão da seleção, né? Vou jogar. No estado do Rio de Janeiro? Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Apesar de morar nessa hora, eu vivo no estado. Para que meus filhos possam sair com tranquilidade na rua, a segurança tem que estar bem. Para que a gente tenha uma saúde de qualidade, não é só que já é fornecida no município, porque tem saúde de alta complexidade que tem que ser por parte do Estado. Se os meus filhos querem ter uma oportunidade numa universidade, a educação de segundo e de terceiro grau é responsabilidade do governo do Estado. Eu quero emprego para os meus netos, para os meus bisnetos, que tenho 3. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Se não for contra o Botafogo... Não precisa ter ninguém contra o Botafogo, não, Paulo Melo. Desculpa aí, tá? Olha aí, ó. GG Moura. Bom dia. Qual é a sua relação hoje com o ex-prefeito Paulo Lobo, onde o senhor ajudou muito a cidade de São Pedro da Aldeia e hoje Paulo Lobo está apoiando Manuela para deputada federal? Não tem problema nenhum. Eu não sou deputado federal e não vejo nenhum problema em uma pessoa a apostar. O grande problema do Paulo Lobo é que o cara que vendeu para ele as enciclopédias e o dicionário rasgou a página que estava escrito gratidão. Eita! Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. E esse Brasil polarizado vai dar onde, Paulo? Eu me lembro que na época que você era conhecido como príncipe da região dos lagos, a disputa nacional era entre o PSDB e o PT, né? A gente tinha saudade daquele tempo porque a disputa era mais elegante. Hoje em dia tem umas maluquices. O pessoal bebendo detergente na internet para dizer que é de tal grupo político. Essa polarização tá levando o Brasil e o mundo à beira da loucura. Eu queria te ouvir sobre isso. Aonde teve que a polarização foi boa em um lugar? É a maior estupidez. Nunca deu certo em lugar nenhum. Tem um livro que todo mundo deveria ler. Qual? Chama-se 1929, o ano que criou Hitler. 1929? O ano que criou Hitler. Olha, eu vou ler esse livro. Você vai descobrir. Porque as pessoas, às vezes, não se apercebe de certos comportamentos que não levam a lugar nenhum, a não ser destruir, deteriorar, sabe, uma convivência que pode ser pacífica. Todos os grandes percalços da humanidade foi exatamente no radicalismo. Todos os grandes percalços da humanidade foram no radicalismo. E radicalismo burro. Se você pegar 1789, a Revolução Francesa, você vai ver que um dos caras que fez a Revolução Francesa depois voltou e se tornou imperador. Napoleão Bonaparte. E foi tão cruel quanto... Muito mais. Você tem a Noite das Guilhotinas, que Maria Antonieta cortaram a cabeça de todo mundo. Mas, o que deu a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, depois que acabou e deixou de ser aquela barbaridade, se tornou um grande país. Em todos os lugares. Hitler prometeu uma Alemanha livre, era contra judeus, contra isso, contra aquilo. A Alemanha entrou numa catástrofe, a Alemanha é um grande país hoje. O radicalismo no Japão levou um país a ser destruído por Nagasaki e Hiroshima, mas a força de um povo reergueu o Japão, que é uma das maiores culturas. Se a gente pegar, e não tem que discutir capitalismo e socialismo, se você pegar a China de 50 anos atrás, para olhar a China de hoje, é uma coisa impressionante. Impressionante. Dengue,
que saiu, que largou o poder, porque ele era do Politburo, era o chefe do Partido Comunista, e largou tudo para entrar pelo interior da China, para propagar o direito de cada chinês tivesse um rádio e uma bicicleta. E hoje é o maior celeiro de bilionários do mundo. Entendeu? O radicalismo de Estado ainda continua, mas as pessoas se entenderam entre si e se tornou um grande império. Então eu não acredito nesse negócio de... Era o PSDB, o PT, eu achava uma droga. E eu fui presidente regional do PSDB. Eu lembro. E membro da Nacional. Então quando você passava, fora FHC não levava a nada. Também tinha essa Também fase. tem. O que aconteceu é que existia de forma adormecida e calada dentro de cada brasileiro, porque como foi feita a ditadura militar com trabalhadores, não, com os grandes empresários, que depois ficaram envergonhados e não dizia para ninguém que era de direita. Renata, quantas vezes você ouviu alguém dizer eu sou de direita? Quase nunca. Ainda mais depois na abertura política. Nunca. É. O Bolsonaro ressuscitou isso. Ele teve coragem de dizer eu sou de direita, de ir para o aeroporto. Então ficou é um despertar. Parece um despertar zumbi. Tá? Todo mundo despertou. Parece um despertar zumbi. Eu acho que a gente vai levar ainda uns dois ciclos, uns 2 processos eleitorais para as coisas se assentarem novamente. Porque esse radicalismo está emburrecendo o Brasil. Eu tenho dito muito aqui para as pessoas, a gente não tem que se preocupar se estamos indo para a direita ou para a esquerda, a gente tem que se preocupar para ir para frente. Por exemplo, você está falando de... Luiz Carlos Prestes, comunista, que teve a sua mulher, a Olga Prestes, entregue ao campo nazista grávida de um filho seu, né, e que fez a intentona comunista em que morreram as pessoas, foi condenado a 16 anos de prisão, num regime ditatorial de Getúlio Vargas. É verdade. Saiu da cadeia e se aliou a Getúlio. O Plínio, dos Camisas Pardas, que era português, que também fez a Grande Marcha, que era a separação, foi exilado em Portugal. Então, tem algumas coisas que dos dois lados... Não pode uma senhora ficar presa 16 anos porque pintou uma estátua de batom. Tem lógica. Não pode uma pessoa tirar a sua vida e pegar um tempo de cadeia menor porque vale mais o batom da estátua. É verdade. Não tem lógica isso. Isso acaba que não potencializa essa polarização. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Como não pode o Marcola, que matou 60 e poucas pessoas naquela grande revolta que teve em São Paulo, ter menos anos de prisão do que o Sérgio? Tem alguma coisa errada, Cristiane. Entendeu? Como é que você avalia a figura do Sérgio Cabral, por exemplo? Eu vi agora recentemente até ele tentou ali ensaiar um retorno para a política. Não, tem muita coisa ainda para... Foi um homem que... A região aqui fez muito pela região, mas é o que eu falo, como governador foi uma pessoa... Saúde, o Rio de Janeiro tinha 8 hospitais, Sérgio construiu mais 8. O Hospital Regional de Araruama, o Hospital do Médio Paraíba, o Hospital da Mulher, o Hospital da Mãe, o Hospital da Criança, o Hospital do Cérebro, que é o hospital de referência na América Latina, dirigido pelo Dr. Paulo Niemeyer, entendeu? O Rio Transplante, o Rio Imagem, tem muita coisa, né? O Sérgio fez estradas aqui, quem anda hoje, as estradas não eram jogadas como estão hoje, as estradas jogadas. Sérgio fez as UPAs 24 horas, que você, se tá ruim hoje, você podendo ir para uma UPA 24 horas, que tem sala amarela, tem sala vermelha. Então o Sérgio fez muita coisa, eu acho que ele tem um legado muito grande. Agora é aquilo, tem certas chagas que ficam difíceis, que a gente coloca. Eu acho que pelo cargo dele, pela importância, por tudo que aconteceu, ele está lutando. É uma luta muito dele, muito ferrenha, mas como eu digo para você, que na minha região ele ajudou demais. Você tem contato com ele? Você conversa com ele? Você tem contato, com ele? Sim, converso. Eu nunca abandono ninguém, ó. Ninguém. Tem contato com ele. Minha cidade deve muito a ele. O Pérez, que nós estamos falando, só ganhou a eleição para prefeito de Saquarema por causa do Cabral. Agora, deixa eu perguntar a uma outra pessoa, já que você é um homem que não tem, não foge de nenhum assunto, como é que você vê a figura do garotinho hoje, igual a metralhadora giratória aí atirando? Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Garotinho nunca teve medo de dizer nada.
né? Garotinho sempre foi assim, Garotinho brigava com Brizola. É verdade. Brigava com Brizola. Brizola brigava A com o única PT, diferença, brigava com o Benedito. a única diferença é que antigamente ele só tinha a rádio dele e o caixotinho dele. Hoje ele tem a internet. Hoje ele tem internet. Você sabe que eu e o Garotinho tivemos uma grande briga. Lembro. Quem tirou o blog dele do ar fui eu. E como é que você... Eu sou inimigo dele, converso com ele. Eu estava agora com o Vladimir em Carapebus. Não tem problema agora, é uma metralhadora. Ele também está tentando voltar, né? Pro cenário da política. Colocou o nome dele como pré-candidato a governador. Colocou. Tem feito inúmeras críticas, tanto ao Cláudio Castro, ao prefeito aqui de Cabo Frio, doutor Serginho, mas em todas as cidades ele tem meio que metido o bedelho. Você acha que isso é uma estratégia dele para poder alavancar o nome, ganhar popularidade e ter mais visibilidade? Eu não tenho competência para analisar esse comportamento social e político do Garotinho, mas ele é um cara que construiu a carreira dele exatamente usando a comunicação. O Garotinho, ele inverteu, ele foi um processo inverso, ele veio de fora para dentro, ele veio do interior para conquistar o Rio de Janeiro. Ele se elegeu governador lutando contra um prefeito da capital, que tinha acabado de fazer o Rio Cidade, prefeito da capital do estado do Rio de Janeiro, e ele conseguiu ganhar a eleição para debate. Então, acho que ele tem uma estratégia que a gente tem que entender e tem que respeitar essa estratégia dele, porque você querendo ou não, ele teve um mandato de governador, ele foi prefeito várias vezes de Campo, fez sua linhagem, né? Amigos, várias vezes prefeito. A Rosinha foi governadora, que eu adoro a Rosinha, devo muito a ela, fez muito pela minha região. A Rosinha foi governadora, depois foi prefeita. Eu acho que ele tem uma estratégia de ação. Quase foi para o segundo turno na eleição presidencial. Quase foi para o segundo turno, quando ninguém dava nada por ele. Ele quase foi com uma estratégia própria, com o trabalho dele. Então, acho que não pode... Subestimar, não. Achar que ele ele é maluco, beleza. Não. Tudo, ele não, é como se diz no popular, não bota prego sem estopa. É lógico. Entendeu? Logicamente, aí não está comparando, mas... Tem muitas pessoas que ainda dizem, vamos ver hoje, nos Estados Unidos você tem um Donald Trump, ninguém ligou para Donald Trump, está no segundo mandato de presidente e quer ter o terceiro. E se vacilar ainda bota uma ditadura lá e fica para nunca mais sair. Você sabe como que é nos Estados Unidos, né? Desde que teve a fundação dos Estados Unidos, a Constituição, que se não me engano foi na Filadélfia, em 1779, que eles fizeram um trato de cavalheiro que ninguém poderia ter 3 mandatos. E assim foi. Ninguém tinha 3 mandatos, só podia ter 2 reeleições. A única quebra foi exatamente num processo complicado, depois da grande recessão de 29 dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler, Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt teve 3 mandatos. Porque não estava na Constituição, era trato de cavalheiro. Então, Franklin Delano Roosevelt é o único americano que teve 3 mandatos. E que morreu, se eu não me engano, em Denver, morreu de ataque cardíaco. Ele teve poliomielite, ele tinha problema, ele morreu de ataque cardíaco e logo depois botaram na Constituição que ninguém pode ter 3 mandatos, só pode ter 2 mandatos. Então não sei se ele consegue não, é difícil demais. Mas ele no caso ele é o segundo mandato dele ainda, né? Não, mas só pode ter 2 mandatos. 2 mandatos. Direto ou intercalado. Parece que tem uma emenda que coloca que caso o país esteja em guerra, por isso que ele está fazendo guerra com todo mundo. Foi esse argumento que usou Franklin Delano Roosevelt, porque era a Segunda Guerra Mundial. O Franklin Delano Roosevelt foi quem que se aliou com Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que na realidade foi quem livrou o mundo, né, do grande risco nazista, mas que não viu a Segunda Guerra Mundial terminar, porque morreu antes. Agora... Se eu não me engano, quem se terminou foi Eisenhower. Acho que foi. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho do passado da geopolítica, como é que você viu esse encontro do Lula com o Trump essa semana? Achei do caramba, né? O Brasil sendo recebido, porque quem conhece os Estados Unidos, a gente não é muito bem tratado lá, não. Então, ser recebido tapete vermelho, eu acho que você tem que valorizar, não importa que é o Lula, podia ser o Bolsonaro também.
É o nosso país, é você valorizar as instituições. Pô, a presidência da República não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Fernando Henrique Cardoso, é a instituição presidência da República. Você entendeu, Ana? É a instituição, é a presidência da República do Brasil. Então, ser bem atendida, se fosse o Bolsonaro, ou se for o Flávio Bolsonaro, maravilhoso. Se for o Lula, maravilhoso. Mas no momento da geopolítica controversa pra caramba no mundo inteiro, de um cara que faz questão de brigar até com a sombra, ser recebido sem nenhuma demonstração de hostilidade é bom pro Brasil. É um sinal de respeito muito grande, né? De respeito, vou dizer, ao país. Ao país. Que tem um representante, mas é ao país. Eu tenho visto que o Brasil parece que está na moda. Você concorda com isso? Que a nível mundial, que o Brasil está aumentando o número de estrangeiros visitando. A gente tem visto que o próprio Trump, no momento em que a imagem dele está muito fragilizada por causa da visível perda dessa guerra contra o Irã, ele me aparece com o Lula. Você acha que isso foi uma estratégia de marketing também para dar uma... Renata, o Brasil é diferente. É um país continental, de uma biodiversidade fabulosa, sabe? Com minerais de todos os tipos, grandioso, e que conseguiu se sobreviver diferente. O Brasil viveu o tempo inteiro na incerteza das suas instituições. Não teve nenhum governo duradouro. E, de repente, depois de uma ditadura severa, uma ditadura moderna, a gente sai num momento difícil, que é quando aquele que foi escolhido para adentrar novamente ao mundo democrático morre, que era Tancredo Neves, e é escolhido um que serviu a ditadura permanente, que era Sarney, e o Brasil desponta. O Brasil sai de um processo inflacionário galopante com a população, elegendo um presidente da República que tinha perdido a prefeitura de São Paulo, depois de estar na frente o tempo inteiro, que lavou os degraus das escadarias da prefeitura e que ganha a presidência da República porque foi ministro de um cara que assumiu o mandato porque o queridinho de todos, chamado Fernando Collor de Mello, foi cassado. E ele, sem nenhuma aptidão de ser presidente, meio com nojo de ser presidente da República, chama o Fernando Henrique Cardoso, faz o plano cruzado e o Brasil vive essa estabilidade. O plano real, perdão, cruzado. E o Brasil vive essa estabilidade até hoje. Esse é um país maravilhoso. Esse país maravilhoso. Entendeu? E agora vamos falar um pouquinho dessa disputa. As pesquisas estão colocando Lula e Flávio empatados, né? O que você acha desse cenário? Como é que você acha que isso vai acontecer lá na reta final? Eu sempre digo, quando a gente vai para o Maracanã ver um clássico, não sabe o resultado do jogo. Não importa para quem, vai ser um clássico. Porque o Bolsonaro despertou isso. Mas eu vi, as pessoas estavam subestimando muito o Flávio, achando que o Flávio não ia ter cacife para chegar. Agora ele está empatado tecnicamente contra numa disputa com o atual Renata, presidente. Quem é Ramagem, Renato? Quem é Ramagem? Ramagem era Era o que? Foi superintendente da Polícia Federal? Foi. Nem daqui morava título. O Ramagem levou a eleição no quintal do Eduardo Paes para o segundo turno. Não é Ramagem, é a força do bolsonarismo. Não é Ramagem. É verdade. Então, era a mesma coisa de o Lula, porque o processo se inverte. Quando lá atrás o Lula não ganha nada, não ganhava, mas nego tinha que trabalhar porque levava tudo para o segundo turno. É verdade. Porque você tinha uma força de centro-direita, o PSDB era social-democracia muito movido no sentimento da Alemanha e da Espanha. Mas você tinha um PT que vinha lá muito mais de Cuba e União Soviética, firme, mas levava todo o processo eleitoral para 2 turnos. É verdade. Entendeu? Só que hoje ninguém tem. É o que eu vou dizer. Qual é o grande legado de Bolsonaro? Esse cara, ele foi lá no cemitério, despertou a direita. Hoje não tem isso. Hoje o cara tenta justificar porque é esquerda. O cara que é de direita é de direita. É verdade. O cara que é de direita é de direita. Você vê o seguinte, hoje o cara vai para uma avenida, comete num carro alegórico um erro, tá ferrado. Porque a direita toda se une para dizer que é de direita, que aquilo foi contra eles. Você não tinha antes.
Ai, meu Deus, que um grande escritor, que é da Band News, que escreveu aqueles livros, a Ditadura Envergonhada, O Hélio Gaspari. o Hélio Gaspar. Então, que era a ditadura envergonhada, era a direita envergonhada. Não é a direita mais envergonhada. Hoje, em alguns casos, é a esquerda envergonhada. É. Mudou. Souberam fazer um ajuste linguístico que agora Totalmente. ser de direita é direito e ser de esquerda é. Como não era antes. Como Antigamente as pessoas era sinônimo. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram direita Porque era sinônimo de desonestidade. E era sinônimo de ditadura. Ditadura, desonestidade, aproveitamento, oportunismo, vantagens. Que é aquela memória que a ditadura deixou na reta final, né? Então, eu acho que hoje é diferente. Tá aqui o povo dizendo que você é uma enciclopédia, Não. tá? O Adilson Palmeiras, eu concordo. O Rafael Padeiro também tá falando. É isso aí. Ô, Paulo, já temos 1 hora de entrevista aqui, mais de 1 hora com esse bate-papo aqui com você. A gente vai ter que encerrar. Tem alguma coisa por aqui que a gente não falou que você julga importante? Eu acho importante, assim, primeiro, que a gente não falou foi do principal. O Paulo se elege. Qual é o principal projeto que quer levar Paulo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Às vezes eu recebo muita gente aqui que eu pergunto qual é a sua principal plataforma, porque a pessoa não sabe nem responder. Eu vou dizer para você uma coisa com muita tranquilidade. Em primeiro lugar, deputado não tem plano de governo. Plano de governo, como a própria lei diz, é afeto aos governantes do Poder Executivo, aos candidatos do Poder Executivo. Deputado tem trabalho e propostas, como você falou. A minha proposta é tornar essa região do Ilhéus não apenas um ponto no calendário turístico do Estado do Rio de Janeiro, mas uma região de importância, transformadora, geradora de emprego, geradora de riqueza. Toda vez que eu passo aqui e olho para a Lagoa de Saquarema, de Araruama, me dá um desespero danado. Como que a gente tem a maior lagoa de águas salinas do mundo e a gente não aproveita? Ela apenas divide geograficamente um território de outro. Como que essa região não cresce em algum tipo de negócio que propicia a fixação do seu pessoal nativo, que as pessoas permaneçam no seu habitat natural? É o quê? Vamos só fazer shows? É a região dos shows? Em que você não cria um fundo soberano, em que ninguém está incentivando as empresas, em que a gente não cria um centro tecnológico, em que possa trazer essa nova geração que existe no mundo inteiro para dentro da nossa região. É trabalhar em conjunto. Como que é essa região onde Saquarema tem 4 bilhões de óleo de petróleo, Iguaba tem região de óleo de petróleo, a pessoa ainda precisa pegar uma van com 10, 12 pessoas para fazer uma quimioterapia aqui ou ali, para fazer uma hemodinâmica, tem que implorar. Você não pode ter, sabe, localizado em cada município uma especialidade que seja uma especialidade importante, emergente para salvar a vida de pessoas. Para que essa disputa desenfreada? Paulo Melo não gosta de fulano porque ele é candidato. Tomara que teto 50 deputados da região. Isso não te importa. Só Você não quer ser só você o deputado. Só não quero ser acompanhado por vagabundos que não trabalhem. Trabalhou? Pô, vou dar um maior apoio. Pô, vou ajudar pra caramba. Quero que trabalhe. Esse negócio de entrar num carro da carteirada de deputado, tô fora disso. Quero gente que trabalhe. Gente que contribua para a região. Você tá com uma puta vontade de voltar, não tá, não? Eu tô com uma puta vontade de trabalhar. De fazer, porque não fizeram nada até hoje. Porque eu ainda paro no meio de uma estrada dessa, olho para a direita e não vejo nenhuma obra nova. O que eu vejo foi eu que trouxe. Olho para a esquerda e não vejo nenhuma obra nova. Fui eu que trouxe. Olho para frente e vejo o que eu trouxe. Entendeu? E sabe, ninguém trouxe nada e todo mundo discute, todo mundo se diz, ninguém terminou uma obra. Estou fora disso, eu quero fazer a diferença. Se não for para fazer isso, eu vou fazer 70 anos, já está na hora. Adoro assistir séries, adoro assistir filme, vou para lá. Por isso que quando alguém me pergunta assim, pô, por que você foi para União Brasil? Tu podia ter escolhido um partido pequeno. Aí eu vou perguntar para você, você encerra uma carreira? Aí eu brinco, aí vocês vão me chamar de metido a verde. Você imagina se o Pelé encerrasse a carreira no time do Cocadão? Tem que encerrar onde, se não der mais, é porque não dá mais, não dá pra mim jogar.
Se eu não tenho competência de jogar no meio daqueles que são competentes, que têm determinações, é porque está na hora de eu ficar no banco e eu o banco andando. Ninguém precisa me empurrar. Isso é Paulo Melo, olha aí, ó. O Neto Maranhão tá dizendo secretária de Saúde de Saquarema, onde o secretário é pai de Pedro Ricardo, deve mais de 500 milhões de reais para o governo federal, disse que não tinha onde gastar. Cateterismo não, tá aqui, ó, denunciando. Isso é um absurdo. Foi isso mesmo? É. A secretária de Saúde de Saquarema, onde o secretário... Na Secretaria de Saúde de Saquarema. A Secretaria de Saúde de Saquarema, onde o secretário é pai do Pedro Ricardo, devolveu mais de 500 milhões para o governo federal. Não pode ser, mas se for verdade é uma vergonha. Que isso, gente? É uma vergonha. Disse que não tinha onde gastar. Cateterismo, não? Não tem. Tá questionando aqui. Que vergonha. Também não dá dinheiro, pô, 500 milhões de reais é dinheiro pra caramba, Saquarema hein? tem muito dinheiro. Tá sobrando Realmente dinheiro. eles não sabem onde gastar. Eles sabem o seguinte, vou contar aqui para encerrar. Ontem disseram que teve uma reunião aqui em Araruama e estava dentro do carro o ex-prefeito, mais um... Né? Aí foram falar da fotografia que eu apareci com um garotinho lá. Ele falou, pô, mas quem é esse cara? Não, é o Eduardo Cordeiro. Tá, não, vai lá em cima dele, oferece o que Paulo Melo oferece tudo. Só tem uma diferença. Eu não ofereço nada. A gente só oferece quando não tem, ou quando não deu. Eu já dei, eu dou amizade. Amizade é a única coisa. E a amizade não dá para pagar. Tá certo, Paulo. Temos aqui um quadro chamado Like e Dislike. Não vai embora ainda, não. Eu vou botar aqui uma vinheta. Olhando naquela câmera, você tem direito a um like para alguém ou alguma coisa. Também pode dar os dois. Alguém e alguma coisa. E na sequência, um dislike para alguém ou alguma coisa ou os dois, tá? Se prepara por aí. O pessoal tá dizendo aqui que você já ganhou meu voto, tá? Tá aqui, ó, Kátia Gonçalves. É nítido o rosto da Renata Cristiane de admiração pelo deputado. Acho que o senhor já ganhou o meu. O deputado tá aqui. Ela só, olha, menina, fica quieta, Kátia. Solta a vinheta aí, Vini. Bora. Like e dislike. Paulo Melo, para quem vai ser o like ou para o que vai ser o like neste dia? Hoje é dia o quê, gente? Meu like vai para a Franciane Mota, minha esposa, que perdeu a mãe recentemente, que continua com esse sorriso fantástico, me incentivando e que tege uma humildade fantástica que deveria ser copiado por muita gente. Ah, que romântico. Que bonito, né? Tá certo, né? Tem que ser assim mesmo, é. Chegar em casa, ganhar aquele beijo, É, carinhoso, ué. né? Agora eu quero saber o dislike, hein? E o dislike, Paulo? Dar o like é fácil, e o dislike? O meu dislike vai para aqueles que trocam uma amizade por vantagem. Nós temos tantos nomes em Araruama, em Saquarema, mas meu dislike vai para o ex-prefeito de Araruama, André Mônica. Mandou a letra. Eu gosto assim, gente, que dá nome, telefone e endereço. Mano, não mandou recado não, entendeu? Foi direto ao ponto. Paulo, foi ótimo bater esse papo com você. Obrigado. Sempre, como disseram aqui muitos dos seus apoiadores, é uma enciclopédia, sabe muito e é bacana conversar com gente inteligente. Obrigado. Obrigada a você pela sua presença. Um salve a todos os seus eleitores e apoiadores e amigos. A gente vai sair rapidinho para o intervalo para me despedir de Paulo e você não sai daí não. Me dá um minutinho só. Até já.